Chega a hora de falar de imposto de renda e sempre bate aquela dúvida na parte de bens e direitos, não é verdade? O que eu preciso declarar? Tem alguma coisa que pode ficar de fora? Pois bem, vamos desvendar juntos as novas regras que valem para a declaração de 2026, direto da Instrução Normativa da Receita Federal. O objetivo aqui é deixar tudo bem claro, sem complicação. A pergunta de $1 milhão. Será que é para listar absolutamente tudo? Cada moedinha, cada centavo? A resposta curta é não. E a resposta longa? Bom, é exatamente o que a gente vai ver agora. A Receita Federal estabeleceu limites bem claros. E é fundamental conhecer essa linha que separa o que é obrigatório do que pode ser dispensado. Ok, para começar, vamos direto na fonte, né? O artigo 11 da nova Instrução Normativa. É ele que dá o tom de tudo. Entender essa regra geral é o primeiro e mais importante passo para fazer uma declaração certinha e, claro, dormir com a consciência tranquila. Então, vamos lá. O que essa regra exige? Pensa assim, a Receita quer um retrato fiel do patrimônio. E isso vale tanto para o titular da declaração quanto para os dependentes. Entra tudo, bens, direitos e até dívidas. Não importa se está aqui no Brasil ou lá fora. E o detalhe crucial, precisa informar a situação em duas datas, 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2025, para mostrar a evolução de um ano para o outro. Agora a gente entra num território um pouquinho mais específico, que são os trusts. Se alguém tem investimentos estruturados no exterior, essa parte é fundamental. A Receita criou uma regra bem direta sobre como declarar esses ativos para não ter mais confusão. Mas afinal, o que é um trust? De forma bem simples, é como um acordo legal. Uma pessoa, o trustee, fica responsável por administrar bens em nome de outras, os beneficiários. É uma ferramenta super comum para quem gerencia patrimônio em nível internacional e que agora tem essa regra de declaração bem definida. E a regra não podia ser mais direta. Olha só, para qualquer bem ou direito que esteja num trust, o valor a ser informado na declaração é sempre o custo de aquisição, ou seja, quanto foi pago lá no início e não o valor de mercado atual. Uma diferença pequena na teoria, mas que faz toda a diferença na prática. Certo, já vimos o que é obrigatório. Agora vem a parte que todo mundo gosta, o que a gente não precisa declarar. Sim, existem algumas dispensas que a própria Receita autoriza, e elas realmente simplificam a vida na hora de preencher tudo. Vamos ver quais são? A primeira dispensa é para aqueles saldos pequenos que ficam na conta. Se no último dia do ano, lá em 31 de dezembro de 2025, o saldo de uma conta corrente ou de alguma aplicação financeira for de até R$ 140, pronto. Não precisa se preocupar em incluir esse valor na declaração. A segunda dispensa já é um pouco mais ampla. Para bens móveis, pensa aí, eletrodomésticos, joias, esse tipo de coisa. E até mesmo dívidas. Se o valor de aquisição de cada item for menor que R$ 5.000, também está dispensado. Isso ajuda a focar no que é patrimonialmente mais relevante. Mas muita atenção aqui. Esse limite de R$ 5.000 tem exceções bem importantes. Veículos automotores, carro, moto, além de barcos e aviões, para esses itens a regra não se aplica. Eles devem ser declarados sempre, não importa o valor de aquisição. É um ponto que não pode passar batido. E por último, uma regra para quem investe pouco. Se o custo total para adquirir um conjunto de ações de uma mesma empresa ou de ouro como ativo financeiro for menor que R$ 1.000, também está liberada da declaração. Mais uma facilidade para o pequeno investidor. Ufa! Vimos a regra geral, os casos específicos e as dispensas. Bastante informação, né? Agora, como é que a gente organiza tudo isso na prática? O segredo, como sempre, é ter um roteiro claro, um passo a passo para não se perder no meio do caminho. Então, vamos resumir num checklist bem prático. Primeiro passo, liste os bens principais, como imóveis e veículos, seus e dos dependentes. Segundo, informe os saldos nas duas datas, 2024 e 2025. Terceiro, agora sim, aplique aqueles limites de dispensa que a gente conversou para filtrar o que é de menor valor. E por fim, se houver trusts, lembre-se, é sempre pelo custo de aquisição. Seguindo esses passos, fica bem mais simples. No fim das contas, entender essas regras vai muito além de só preencher um formulário. É sobre ter a certeza de que tudo está em ordem, garantindo a própria paz de espírito. Afinal, uma declaração bem feita hoje é sinônimo de tranquilidade amanhã. E isso, convenhamos, não tem preço.